Nação flamenguista, a mídia aí discutindo a renovação de Felipe Luiz, né? Completando um ano à frente ao Flamengo, né? Inclusive, Felipe Luiz deu o seu depoimento falando sobre todo esse ano à frente ao Flamengo, né? Vale ressaltar aqui que o Flamengo tem todo interesse em renovar, Felipe Luiz quer ficar, né? Mas o Flamengo tem jogos importantes, inclusive a mídia discutindo a questão desse jogo do Flamengo e Corinthians, o que poderia ter sido feito para ser melhor. Pessoal, melhor é impossível, né? O Flamengo venceu, convenceu, 2-1, líder do Campeonato Brasileiro, então não tem muito o que discutir, né? E a questão aí dos confrontos que o Flamengo vem pela frente, né? Tem jogos difíceis, né? Vai ter o Cruzeiro aí num jogo decisivo, né? Muitos dizendo que é a final do campeonato. Se o Flamengo vencer, já pode entregar a taça. Então, sem sombra de dúvida, o torcedor do Flamengo está nessa expectativa. Um grande jogo, né? Os números de Felipe Luiz, pessoal, é impressionante, né? Quando vocês viram aí os números de Felipe Luiz, a mídia de boca aberta, né? O cara chegou no ano passado, né? Simplesmente numa turbulência grande, onde o treinador Tite perdeu tudo, só faltava perder a Copa do Brasil, mas ele foi lá, conseguiu ganhar a Copa do Brasil. Vamos acompanhar aí para vocês entenderem? Crédito do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Vamos acompanhar. Completando um ano de Flamengo. E agora, o treinador rubro-negro fala sobre ter atingido esta meta. Estou muito feliz por essa marca. Quando vim pelo Flamengo, fui apresentado aqui nessa sala como jogador. Aí tivemos um momento único, né? Aí do Maurício. Mas tudo que eu vivi nesse clube desde então foi muito especial. Os momentos muito bons, momentos que ficarão marcados para sempre, momentos não tão bons, que fazem parte desse processo, mas eu me sinto parte desse clube, né? Vim aqui quando eu assinei com o Flamengo com um contrato de 2 anos e meio, mas sempre sem cláusula, porque sabendo que em qualquer momento, se o clube ou eu quiséssemos encerrar a nossa parte, isso teria que ser feito, porque eu acredito que eu e também o clube, que o Flamengo, a gente tem que conquistar o dia a dia para continuar trabalhando aqui, fazer tudo pelo Flamengo. Então, seguindo dessa mesma forma como treinador, sempre tentamos, né, fazer tudo possível jogo a jogo para continuar permanecendo no Flamengo. Então, conquistando o carinho da diretoria, dos torcedores, dos jogadores dia a dia, para poder ficar aqui um ano. E assim, estou muito feliz, e como tu falou, Boto, espero ficar muito tempo. E para isso tenho que te agradecer você, agradecer ao presidente, a todos que fazem parte disso aqui, porque vocês me dão todas as facilidades do mundo para poder trabalhar, né? Me sinto muito blindado por vocês e também pelos jogadores. Então estou num ambiente maravilhoso de trabalho e queremos continuar fazendo história. Para isso temos que virar agora e continuar trabalhando, que temos um jogo importante quinta-feira. Muito importante o jogo contra o Cruzeiro no Maracanã. O Tetra falou agora há pouquinho, um jogo que pode decidir o futuro do Cruzeiro na competição. Para alcançar um ano dirigindo o Flamengo, o Felipe teve que fazer 69 jogos. Desses 69 é impressionante, né? Venceu 46, empatou 16, perdeu somente 7, um aproveitamento de quase 75%, 74,4%. O time, nesses 69 jogos, fez 123 gols, 1,78 de média e sofreu apenas 0,58. Olha lá, quase meio gol por partida. Títulos: 3, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca. Um título em 24, 2 títulos em 25. Mais de meio, mais de um gol e meio por jogo. Só quase dois. Quase dois. Só mandar um abraço pro meu amigo de infância também, chama Edu Pérez, está nos assistindo. É de São Paulo, mas erradicado no Rio de Janeiro, está lá nos assistindo. Então, Edu, beijão no coração. A mãe dele foi minha professora de matemática. Ah, é? Por isso que eu fui pro futebol. Você foi jogar bola nas... A dona Selma. Beijão, dona Selma. Tetra, algo mais a falar sobre o Felipe, o trabalho do Felipe nesse um ano no comando desse gigante, dessa potência, o Flamengo? Eu acho que ele mesmo resumiu bem, né? Está no início de profissão, os erros vão acontecer, vai ser lapidado. Teve já momento de muitas polêmicas, eu mesmo o critiquei no episódio Pedro, acho que ele não conduziu
na minha visão, corretamente, mas eu acho que ele aprendeu com isso, o atleta aprendeu com isso, o clube também, mas é um trabalho de altíssimo nível, assim, o saldo é muito positivo, e é claro que, como o Pascoal falou, para ser concretizado esse ano é conquistar algum desses títulos, que é o ponto mais alto, um Brasileirão, né? Campeão brasileiro, é muito expressivo o título, ou uma Libertadores, ou os dois, né? O Flamengo tem possibilidades para isso, e é muito mérito do trabalho dele. O Zé Elias falou a gestão que ele tem do grupo, escorrega aqui, escorrega ali, mas você vê que, num geral, os jogadores sabem o que ele quer, o que ele pede, concordam e assumem e fazem aquilo que ele está conduzindo. Então, assim, eu torço por ele porque é um jovem treinador, é brasileiro, nós precisamos de uma safra nova de treinadores, né? Nada contra os que vêm de fora, mas eu torço pelo treinador brasileiro. Nós temos profissionais de altíssimo nível, se derem as oportunidades, se derem a condição deles se prepararem, eu acho que, como está aí, é o cara mais promissor. Nesse momento, a oportunidade está sendo dada para ele e ele está correspondendo. Então, eu torço para que isso aconteça com os jovens treinadores brasileiros aí, que possam ter mais espaço, e ele pode ser um bom exemplo para todos os outros. Depois de um longo e tenebroso inverno, no final de semana, no sábado, o Atlético Mineiro venceu a sua primeira... Tem um colombiano que agradou demais o torcedor do Flamengo no domingo. Em Tetra, o Carrascal jogou bola, Jogou bem. Fez um bom jogo. Eu acho que, assim, até numa função diferente ali, o Felipe Luiz não jogou com ponta, né? Com o Luiz Araújo, o próprio Plata, ele cumpriu bem a função, mas, assim, eu não achei o primeiro tempo dele bom, porque o Flamengo não jogou bem o primeiro tempo. Sim. Ele cumpriu função. Aí, no segundo tempo, quando o Flamengo cresce de produção, aí ele vem junto, né? Saiu o pênalti, né? Meu Deus do céu. Assim, mas é mais uma peça, mais uma opção para o Felipe Luiz. Ele, dos contratados, né, na janela, ainda não tinha feito um jogo que a torcida do Flamengo olhasse e visse que seria um cara que pode render, e ele tem qualidade, ele mostra que tem qualidade, que pode ser útil. A dificuldade é que, para ele ser titular nesse time, fica complicadíssimo, mas, assim, fez um bom jogo, um bom segundo tempo, como o Flamengo também voltou para o segundo tempo e aí jogou o futebol que a gente sabe que o Flamengo tem. O Flamengo, assim, a gente pode... todo mundo sabe, né? Eu sou rubro-negro, nasci no Flamengo, mas eu sou aqui imparcial. O Flamengo fez um ótimo primeiro tempo contra o Estudiantes no Maracanã e voltou a jogar bem no segundo tempo contra o Corinthians, porque o segundo tempo contra o Estudiantes no Maracanã, os dois tempos contra o Estudiantes na Argentina e o primeiro tempo contra o Corinthians não foram bons, não foi bom. É que o Flamengo tem um elenco espetacular e aí do banco puxa jogador, melhora, goleiro que pega pênalti, ganha na decisão. O segundo tempo contra o Estudiante no Maracanã teve a expulsão do Plata, teve todos os problemas, mas o Flamengo caiu de produção. Fez um primeiro tempo de almanaque, espetacular. Eu não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Sim. Assim, parece que o Flamengo está voando nesses últimos jogos. Eu não enxerguei dessa forma. Não achei que fez um bom jogo na Argentina, fez um jogo para controlar o jogo, cadenciando muito o jogo, como foi o primeiro tempo contra o Corinthians. Então o Flamengo tem que manter o ritmo para ganhar a Libertadores, para ganhar o Brasileirão, tem que manter aquele nível que foi o primeiro tempo contra o Estudiantes no Maracanã e esse segundo tempo contra o Corinthians, porque agora afunilou. Vai pegar um Racing que para mim é o melhor time da Argentina, vem na quinta-feira o Cruzeiro que perde para o Vasco e a chance do Cruzeiro de ainda sonhar contra o título é esse jogo de quinta-feira contra o Flamengo no Maracanã. Senão ele perdeu o Flamengo, ele dá adeus ao título. Então o Flamengo oscilou nesses últimos jogos. Eu enxerguei dessa forma.
É o que nós falávamos muito sobre, eu falei muito sobre isso, né? Sobre o Flamengo que fez os 3 jogos contra o Inter e virou a chavinha, porque até os jogos anteriores ao Inter, né? Também havia ele oscilava, ele jogava o primeiro tempo, segundo tempo caía e tal, e o jogo contra o Inter, então, os 3 jogos, pico, o Flamengo ele deu não vive os 3 mais. jogos assim tal. Não sei se não vive mais, não é isso, mas ele teve dificuldades, por exemplo, eu concordo com o Zinho em relação ao jogo, especialmente lá no Estudiantes. Se você pensar, foram 4 tempos, né? 2 jogos. Então, O segundo tempo, como disse o Zinho, o segundo tempo contra o Estudiantes do Maracanã, os 2 tempos contra o Estudiantes na Argentina. E o primeiro tempo contra o Corinthians. Aí entra a questão do plano A, plano B, plano C, que serve também para o Felipe, né? Nesse sentido. De entender rápido. Até o Flamengo não começou com nenhum 5 de origem no jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Mesmo nessa draga, o Corinthians na Neoquímica Arena, e mesmo os últimos resultados não sendo bons, é de se respeitar. Não dá para jogar de peito aberto contra o Corinthians na casa do Corinthians. Você acha que... Você não concorda comigo que você acaba tendo mais desvantagens do que vantagens em abdicar de um camisa 5? Não, depende do sistema de jogo que você tem. Se você tem a possibilidade, né? Por exemplo, eles jogaram com o Saúl, com o De La Cruz e com... Mas não foi por isso, além do cansaço do jogo quinta-feira à noite na Argentina? Não, eu não enxergo nada. Eu não foi também por isso que o Corinthians... Não, você viu o sistema de jogo do Corinthians? Envolveu o Flamengo? Não, eu acho que o Felipe estava esperando o time do Corinthians com 4 jogadores, aquele meio campo ali com 3, né? Como faz o Abel fala diamante, mas o Losango, como o Corinthians vinha jogando normalmente. E o Corinthians não jogou assim. Não, o Corinthians botou o Ranieri botou os Ranieri como terceiro zagueiro. O Carrascal não sabia se ele atacava, se ele ficava no meio, ou seja, gerou algumas dúvidas em relação a sistemas táticos ali, a movimentações, a posicionamento, se sobe para atacar, se fica ali no meio e tal, se espera, como é que funciona. Demorou um pouquinho para o Felipe arrumar. Depois que ajustou, aí no segundo tempo fez as trocas, aí surtiu um pouco mais de efeito. Mas eu acho que assim, eu vi muitos jogadores falando assim, não, mas o jogo foi emocional contra o Estudiantes, tal, o cansaço é natural. O emocional tem que estar lá em cima. Você classificou, você ganhou, você passou a Libertadores. Mas você não tem um desgaste? Não, o desgaste tem de uma partida normal. Mas o desgaste emocional? Mas, eu fico, isso é uma das coisas que eu fico questionando. O jogador joga, então, um jogo de semifinal ou quartas de final de Libertadores. Passou. Bom, era tudo que eu queria. Seria emocional igual o jogo... Mas teve a ponto de perder a classificação. Todo mundo esperava. Mas faz parte da vida do jogador de futebol. Se ganha, o emocional, estou cansado pro próximo jogo. Se perde, São Paulo? Se perde, é o emocional. Se ganha, não, porque o emocional... Porque teve o jogo foi difícil. Tá bom, mas isso faz parte do jogador de futebol. Pô, eu ganhei o jogo. O Flamengo não perdeu o jogo contra o Estudiantes, no sentido de classificação. Eu passei o turno, então eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar carregado de vibração para poder jogar. Eu vou jogar contra o Corinthians, tá bom, eu errei, o Felipe demorou para entender o jogo do Corinthians. Foi aí que o Corinthians conseguiu criar situações de jogo com facilidade, porque qual que é a característica do Yuri Alberto? Como é que ele poderia corrigir, como é que o Felipe poderia corrigir com as peças que ele tinha em campo? Sem ter que fazer nenhuma mexida. Faz um 4-4-2, põe o Arrascaeta lá na frente, fecha os 2 laterais e deixa a bola com o Corinthians e recua um pouquinho. Se é o lado emocional, se é o lado físico, se é isso, como eles alegaram tanto, então vou fazer o simples para os meus jogadores. Vem cá, vamos segurar aqui, fecha um pouquinho, Arrasca, fica ali, segura um pouquinho, deixa os caras saírem com 3 defensores, porque eu entendi que o Ranieri agora está pro lado esquerdo, então vamos recuar um pouquinho, deixa eu entender direitinho aqui, mas não vamos tomar gol. E eu não vou dar a possibilidade do Yuri Alberto ficar no mano a mano com o meu jogador para postar corrida, porque qual que é o forte do Yuri Alberto? É o lançamento para ele fazer o que ele estava fazendo, movimentação entre os zagueiros e velocidade. Era o espaço onde o Corinthians conseguia jogar. O Bidon jogou porque com uma facilidade enorme, porque ele dava o tapa aqui, o Yuri já corria, ele já metia a bola. Todo mundo, o Bidu vinha sozinho, também já fazia. Então assim, faz o simples. Eu estou com dificuldade, eu estou vendo, e aí é o que eu falo sobre os jogos. O Vovozinho falou, o Corinthians teve a oportunidade, acho que o Vovozinho e o Pascoal, o Corinthians teve a oportunidade no primeiro tempo de fazer 3-0. E se faz 3-0, fica mais difícil, com toda a qualidade que o Flamengo tem, e jogo é jogado, não é maneira pescado, né? Poderia acontecer de tudo, mas com 3-0 no Corinthians dentro da sua casa, ficaria mais difícil.
Então, assim, mas o emocional... Pô, desculpa, o emocional, quando o dia 30 vai lá e deposita, não tem emocional, né? Quando perde, pô, é o emocional, minha saúde. Mas quando deposita, os caras não ficam, pô, tô triste porque eu ganhei 1.200.000. Pô, tô triste porque eu ganhei 800 mil. Tô triste porque eu ganhei 700 mil. Eu acho que, assim, tem o ônus e tem o bônus. Você tem que se preparar. Os clubes hoje dão todas as estruturas, toda a estrutura possível para o jogador ter isso aqui. Os jogadores têm os staffs fora de campo, com todo o apoio possível e necessário. Então o cara tem que estar preparado emocionalmente para... Eu ganhei o jogo, eu passei o turno, eu vou jogar contra o Corinthians, é um time difícil de jogar, tem a torcida e tal. Você tem vários fatores. O jogador de futebol tem o privilégio de, a cada 2 ou 3 dias, escrever uma nova história. Pressão. Pressão é o pai de família que sai 5 horas da manhã de casa e não sabe se vai voltar à noite. Vai pressionar também. O jogador do Flamengo. Plihal. Você jogou no Corinthians, baita time, sim, massa. Plihal. Sim, mas não é desculpa, Plihal. Tudo é desculpa. Se perde, o lado emocional. Se ganha, tá beleza, é lindo, maravilhoso. O Flamengo tá na semifinal da Libertadores e é o primeiro colocado do brasileiro. Sim, mas faz parte. Se você vai jogar no Flamengo, você sabe disso. Agora, eu não posso usar... Mas o Flamengo está respondendo bem. Sim, mas eu não estou dizendo isso. Respondendo bem, como disse o Zinho, nos resultados. Mas com alternância de qualidade mas durante a temporada é natural você ter outra. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que para tudo tem uma desculpa, porque tudo... não, é emocional, tem isso. Pô, o Flamengo passou o turno. O Flamengo vai disputar uma semifinal de Libertadores. Qual é a emoção? Quem não queria disputar isso? Pô, eu vou jogar contra o Corinthians, baita jogo. Quem é que não vai querer? Eu não joguei bola, Zé, mas eu acho que isso independe do quanto que você recebe e do fato de você ter ganho a classificação. Acho que você sofre do mesmo jeito. Não. O desgaste você carrega do mesmo jeito. Desgaste, mas você trabalha para isso. Você é o seu trabalho. Mas é o seu trabalho, Plihal. É muito mais. O Flamengo fez várias mudanças. É muito mais. O Flamengo fez várias mudanças. O Flamengo ainda pode mexer bastante. Teve na quinta-feira. Eu acho que assim, o jogo do Corinthians, o Corinthians montou uma estratégia taticamente no primeiro tempo. O Dorival foi superior ao Felipe Luiz. O esquema tático que o Dorival colocou de 3 zagueiros empurrando os 2 alas lá na ponta causou uma dúvida na marcação do Flamengo. Ele também adiantou a marcação, marcou o Flamengo pressão. O Flamengo fez um primeiro tempo tecnicamente ruim. Os passes não foram acertados. O Flamengo teve o pior índice de passes errados no campeonato nesse primeiro tempo. Você via que o Saúl, que tecnicamente é espetacular, o Arrascaeta, o próprio De La Cruz, a pressão que o Corinthians fez no primeiro tempo na saída de bola do Flamengo não encaixou esse espaço, o Flamengo ficou encurralado. No segundo tempo, com as mudanças, o Flamengo melhora tecnicamente, consegue ficar com a bola e o Corinthians baixa o ritmo. Não sei se foi físico ou as mudanças que o Dorival fez, não repetiu o mesmo jogo. Aí o Flamengo, que é superior, cresce no jogo, tem um banco muito superior, essa oscilação aconteceu. Um primeiro tempo ruim e melhora no segundo tempo. Mas o primeiro tempo é muito mérito da parte tática que o Dorival armou, surpreendendo ou superando o que o Felipe Luiz pensou para o jogo. O Felipe Luiz não jogou com 2 pontas e o Carrascal não sabia se marcava o Bidu que subia ou se era o Emerson Royal que batia com ele. O do lado esquerdo a mesma coisa. O Vinha não sabia se marcava o Mateuzinho ou se ficava esperando como um terceiro zagueiro. O Samuel Lino que tinha... Não encaixou. Não acho que foi desgaste emocional e nem físico. O Flamengo mudou 5, 6 jogadores de um jogo para o outro. Foi o Corinthians que fez um jogo melhor. É isso que eu estou dizendo. Porque as pessoas... Difícil de aceitar. Pô, não consegui encaixar o jogo. Aí você pega o Rossi... Não, foi mental, desgaste. Não foi. Foi o time adversário que colocou. É a mesma coisa. Nós temos um vício péssimo, horroroso aqui. De não entender que do lado adversário... Tem um cara que treina, um cara que se prepara, um cara que faz... não, mas meu time isso aqui... Não, peraí. O time adversário se preparou, treinou, se organizou e do outro lado lá também tem pais de família que querem melhorar o seu contrato, tem pais de família que lutam e que têm os seus princípios e valores para você jogar futebol. Tem treinador que vive o seu jogo. Entendeu? Então, assim, é um ecossistema, né? Vamos dizer assim, que todo mundo tá embutido ali. O cara joga, às vezes, o vovozinho sabe o que eu vou falar, o Pascoal, você também, mas assim, o cara joga às vezes para dar o prêmio pro massagista.
A gente muitas vezes joga o prêmio para dar pro roupeiro, entendeu? Para ajudar. Isso tudo é motivação, isso tudo é legal. Agora, o que eu, José Elias Moidin Júnior, não consigo entender é o seguinte: quando perde a dificuldade mental e tal. Então você tem que ter dificuldade quando no dia 30 cai lá um negócio. Cai lá um bolão lá, pô, você fica feliz pra caramba e aí você não tem responsabilidade? Aí tá tudo certo? Não. Eu ganho tanto, eu tenho que ter a mesma responsabilidade de me preparar para isso. Para quando eu tiver, quando eu for exigido para jogar jogos assim, eu jogar à altura do tamanho do meu salário. É isso, por isso que eu sou pago. Não é que eu sou pago para jogar 1 ou 2 jogos. Eu ganho, sei lá, 1 milhão para no jogo grande eu aparecer, me dar a bola aqui, eu vou lá e vou decidir. E não sair chorando, e não falar assim, pô, emocionalmente eu tô mal, tô cansado. Não, é profissional, tem que ser profissional. O futebol hoje não dá brecha para você ser amador. Você tem que ser profissional em todos os sentidos. É isso. Abrimos o programa hoje. Pois é, nação, a mídia falando aí sobre essa possível renovação aí de Felipe Luiz e também a questão aí desse jogo do Flamengo que o Flamengo teve contra o Corinthians, né? Eu só discordo aí de Zé Elias, né? Eu acho que teve muito, eu não digo emocional, pessoal. Talvez emocional não seja a palavra certa, né? Mas queira ou não queira, a parte física, a parte mental, né? Foi muito usada naquele jogo do Estudiantes. Não, porque o jogador ganha tanto. Pessoal, isso não entra em campo. Você acha que na hora que o Flamengo, na hora que esses caras vão entrar em campo, eles vão, eu ganho aqui 2 milhões, eu vou ter que jogar bem? Não, pessoal, isso aí não existe isso aí. A gente sabe que isso aí não existe. Mas a gente sabe que atrapalhou. O desempenho do Flamengo contra esse jogo do Corinthians puxou muito o mental do Estudiantes. O Flamengo jogou, o Corinthians não jogou. Então, quem é que leva vantagem? O Corinthians leva vantagem. Eu vejo muita gente dizer, a mídia, né? Não, porque agora o Corinthians vai embalar, que fez um grande jogo contra o Flamengo. Pessoal, calma. O Flamengo, na hora que apertou o passo um pouquinho, vocês viram aí, né? Na hora que o Flamengo apertou um passo um pouquinho, o Corinthians já era. O Flamengo dominou, passou por cima. O segundo tempo poderia ter sido até mais. E sem sombra de dúvida, a expectativa para esse jogo do Cruzeiro é um bom desempenho. Porque o time jogou no domingo, só joga na quinta, vai descansar um pouco mais, né? Vai ter um tempo mais de descanso, né? Treinamento vai ser muito, muito pouco. Então, sem sombra de dúvida, a expectativa é para chegar ali com alguns jogadores recuperados, né? Eu acho que o Flamengo vai para esse jogo com o que tem de melhor. Jorginho vai jogar. Inclusive, Jorginho só entrou no final do jogo do Corinthians. A partir do momento que ele entrou, já mudou a situação de jogo. O Flamengo já foi outro. A realidade é essa. Jorginho entrou, pessoal, mudou. O Flamengo era outra equipe. O Flamengo foi outra equipe a partir do momento que quando Jorginho entrou. Eu acho que De La Cruz e Saúl, eles não dão liga. A verdade é essa. Apesar de ter feito um bom jogo eles dois, né? Eu não acho que não fez um péssimo jogo. Agora, Saúl e Jorginho é a dupla perfeita de volantes, né? Não é que o Flamengo entrou de peito aberto para o Corinthians, né? Até porque quem é o Corinthians, pessoal? O Corinthians não coloca medo, principalmente ao Flamengo em local nenhum. Aqui, na Lua, em Marte, nada. Então, o Flamengo jogou como era para ter jogado. Ok, não encaixou imediato, até porque o Flamengo fez várias mudanças, né? Fez várias mudanças. Dorival Júnior surpreendeu, queira ou não queira, temos que falar isso. Fez um esquema, uma formação ali que avançou lateral, avançou ponta, né? Isso aí surpreendeu o Flamengo. O Flamengo não se encaixou imediato, mas no final do primeiro tempo o Flamengo já estava dominando. No segundo tempo, mesmo levando o gol, o Flamengo começou a jogar bola e fez seus gols, né? Eu acho que foi importante. Carrascal jogou muita bola, pessoal. Carrascal deu 2 assistências. Poderia ter feito um gol, a bola saiu um trisco da trave ali, né? Então começou, aquele tipo de jogador que a gente... Então, Carrascal veio, cadê Carrascal que não joga? Pessoal, o cara simplesmente ele vai entrar no canto de Arrascaeta. Arrascaeta é o melhor jogador do Flamengo hoje, né? Então, sem sombra de dúvida, vai acontecer isso aí, né? Vai acontecer do cara ficar ali no banco de reserva esperando a oportunidade, né? Você vê que ele foi deslocado para um setor que ele não joga. Mas mesmo assim o cara rendeu.
Então você imagina ele jogar na posição que ele está acostumado a jogar. Ele jogar na posição que ele se destacou. Ele vai jogar mais ainda, né? Mas mesmo assim deu 2 assistências. Foi essencial nessa vitória do Mengão. Para o jogo de quinta-feira, uma vitória, né? Uma vitória para colocar o Flamengo mais líder do que nunca da competição. Colocar à frente ali de todos, né? O Flamengo já tem 4 pontos de diferença para o Cruzeiro, com um jogo a menos. Se ganhar, vai para 7 com um jogo a menos, podendo chegar a 10, né? Então, para o Cruzeiro, bye, né? Se o Flamengo ganhar do Cruzeiro, já era. E a renovação do Felipe Luiz aí é questão de tempo. Cara, pelos números aí não tem muito o que discutir. Tem mesmo que renovar, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.